que aconteceu na sua vida? O que aconteceu na comunidade aí em Piracanga? O que aconteceu na sua visão, né, de comunidade, de Ecovila? E agora a gente trouxe esse tema para esse mês, que é educação, né? E eu sei que você é bem conectada com a educação, tem a escola aí da natureza, trabalhando com educação, né, com permacultura, e agora também, já vou dando spoiler, de algo que mudou, né, que você agora é mãe. Então, tem muita coisa, muito papo pra gente bater de coisas que devem ter mudado aí na sua vida. E aí eu tô curiosa. Então, mas primeiro, né, vou pedir para você se apresentar para quem não viu o documentário, não te conhece ainda, para você falar brevemente, rapidamente sobre você, sobre o que você faz aí na Ecovila e sua trajetória. E é Legal. isso, e muito grata por ter atendido a esse chamado e estar aqui para conversar. Gratidão também, gratidão pelo convite. Fiquei muito feliz. Foi, foi uma alegria, assim, foi incrível ter participado desse documentário. Me tornou um pouco famosa. Podem falar, você é a menina que apareceu no documentário. Já me pararam na rua, no Rio de Janeiro, então eu me reconheço Sério? vocês, assim, da minha fama. Uau, Maíra celebridade. Mas, Legal mesmo, sério, porque ficou muito lindo o documentário e também acho que. Porque eu também sou desse mundo, né? Então, muitas vezes cheguei em lugares, em festas, em eventos e tava sendo transmitido o Ecovilas Brasil. Muitas vezes a gente já passou eles aqui para as turmas da Escola da Natureza, para os visitantes. Então, é um filme que realmente eu considero que ficou muito bem feito, né? Assim, que retratou de um jeito muito legal, assim, muito dinâmico, muito bem feito, assim, sobre diferentes ecovilas, né, aqui do Brasil, diferentes realidades. Então, é um documentário muito inspirador e eu valorizo e honro muito, assim, o trabalho que vocês tiveram, tanto do filme, mas depois do livro também, né? Então, agradeço muito, assim. E fiquei feliz também com esse convite para a gente fazer essa atualização, porque realmente muita coisa mudou desde 6 anos atrás, né? Eu me lembro quando o Rafa veio aqui, que ele ainda estava com a ideia do documentário. Na primeira vez que ele veio aqui, aí ele falou do documentário, falou da ideia. Passados uns meses ele voltou para filmar. Foi muito lindo acompanhar isso, esse processo, né? Com o Dragon Dream também, envolvido no projeto. Foi muito lindo, assim, ver tudo isso acontecer. E, bem, tem muita coisa que mudou de 6 anos até o início do ano. E tem muita coisa que mudou desde março até agora, né? Assim, a gente está nessa situação, né, da pandemia, então a gente está em condições muito diferentes, assim, muito especiais, né? E eu me lembro, assim, né, que no documentário, uma das partes que eu me lembro é quando eu estava falando sobre a liderança na comunidade, como a liderança aqui é muito forte e como isso teve ajudando, assim, né? Teve impulsionando muito o caminho da comunidade, né? Assim, muitas coisas a acontecerem, a se manterem num trilho, assim, por conta dessa visão, né? E eu acho que um ponto importante dessa mudança, um ponto forte, assim, dessa mudança ao longo desses anos, foi a gente ter transitado um pouco no nosso sistema político, né? Que continua com lideranças, continua com figuras de liderança, mas mais diluídas, assim, né? Um pouco mais. A gente vem trabalhando com a sociocracia, né? A figura, assim, muito, muito forte, muito da liderança, assim, né? Que é representada pela Angelina, né? Durante todos esses anos, que foi a pessoa que fundou, que
primeiro idealizou essa comunidade, né? Ela continua parte da comunidade, ela continua sendo uma liderança dentro da comunidade, mas ao lado de outras pessoas, assim, né? E eu acho que isso mudou bastante coisa aqui, né? Mudou bastante na forma como a gente vive, na forma como a gente se organiza. Acho que foi muito bom, principalmente nesse início, né, nos primeiros anos da comunidade, ter essa figura aí muito forte, dando essa direção. Mas eu vejo que também está sendo rico, assim, viver esse momento em que outras pessoas, né, e eu me incluo nessa, a gente está assim, realmente com autoridade sobre o lugar, né? Então, se por um lado tem isso de que não fica tudo em cima da Angelina, não fica tudo em cima de uma figura só, né, de liderança, também tem outras pessoas que estão aí compartilhando, que estão conseguindo, já tem maturidade, né, dentro da comunidade para conseguir também responder por muitas coisas, dar muitas direções em diferentes áreas, né, da comunidade. Então, a gente, nos últimos anos, por exemplo, que é uma coisa que não existia na época que foi gravado o documentário, a gente evoluiu bastante na nossa economia local. Então, a gente, a nossa moeda local, os impiris ainda não tinha, né, na época do documentário. Já tinha, acho que, algumas conversas sobre isso, mas eu acho que ainda não funcionava. Então, a gente criou a nossa moeda local, os inquiris, o nosso banco comunitário. Isso fez muita diferença, assim, fez o dinheiro, né, a economia assim, local se fortalecer muito, muitos negócios e muitas atividades econômicas acontecendo aqui e até possibilitando mais pessoas, mais famílias morarem aqui por conta disso, né? Então, isso mudou bastante coisa pra gente. A nota, né, os inquiris, a moeda local também trouxe mais segurança pra gente, né? Porque só circulando em Pires aqui, as casas, bem, não tem, nunca mais aconteceu nenhum tipo de furto, nem nada do gênero, que já tinha acontecido antes no passado, né? Mas depois que a gente instituiu os Pires e todas as pessoas que vêm de fora, todos os visitantes, eles só têm inquires, eles não têm reais, a gente deixou de acontecer esse tipo de furto, que nunca foi assim grandes roubos e assaltos, mas aconteceram alguns episódios assim que, claro, desagradável, né? Isso nunca mais aconteceu depois dos inquires, que é um dos benefícios, né, das moedas locais. Então, essas mudanças, para mim, assim, são fortes, né? Acho que economicamente a gente cresceu bastante, assim, se fortaleceu, né? Pequenas iniciativas assim ganhando força. A escola também evoluiu bastante, né? A gente está aí com uma equipe super legal, a escola está 100% legalizada oficialmente, né? Assim, processo também. Então, é uma escola alternativa, mas que tem todos os registros e dá todos os certificados que as crianças precisam. Então, isso foram conquistas, né, que a gente foi conseguindo nos últimos anos, né? Cresceu muito também. A gente hoje em dia oferece o Gaia Education, né, que é esse currículo internacional de design de ecovilas. E a gente faz essa formação em 2 meses, assim, né, que É imersiva? é imersiva. Então, são 2 meses em que a gente trabalha com as 4 dimensões, né, da sustentabilidade. Depois a gente tem um período para experimentação. As pessoas colocam em prática tudo isso, desenvolvendo projetos aqui dentro, né? Então, é uma experiência muito rica, porque passando 2 meses aqui, as pessoas elas viram moradores, né? Assim, morar, né? Então, essa experiência tem sido muito rica. Acho que é uma das coisas que eu quero falar, assim, né, sobre esse tema, né? Já entrando um pouco no tema, assim, que eu coloquei aí no título da nossa live, que é sobre educação para resiliência, né? Assim, como
como a gente se adapta a essas novas condições que o mundo está impondo para a gente, né? Como que a gente se faz resiliente, né? Nessas condições assim, tão extremas que a gente está vivendo. E como que a gente faz isso junto, como que a gente faz isso em comunidade, né? Que fica mais fácil, fica mais leve, mais eficiente. Para mim é a melhor resposta assim, que a gente pode dar aos desafios que a gente está tendo hoje, né? Assim, é a gente se juntar, a gente Uhum. O... as mãos, mesmo que virtualmente, por enquanto. Eu vou só botar meu carregador aqui que eu tô tensa dele acabar a bateria. Vamos ver se... Pronto. Mudei. Então, sobre esse ponto, né? Resiliência nesse momento e adaptação, e isso é bem interessante da gente navegar por ela, porque muito tem se falado sobre adaptação nesse momento, né? Porque realmente todo mundo está tendo que se adaptar nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho sentido que tem caminhos muito perigosos de adaptação nesse processo, né? De pandemia que a gente está vivendo, principalmente na parte educacional. Aqui, Maíra, assim, não sei quanto você está conectado com esse debate sobre as escolas, sobre voltar ou não às aulas, né? Sobre voltar ou não presencial, sobre aulas online ou não. Então, assim, eu acho que a educação é um dos pontos que mais está sofrendo uma mudança, né? Uma mudança muito grande. E aí, né, para que lado que essa mudança vai, né? Acho que vão ter vários lados, vão ter vários caminhos, mas para que lado isso vai é muito complicado. Pode ir para lados muito, eu acho, assim, muito obscuros, sabe? E quando você propõe isso, né, de uma educação para a resiliência, não é uma educação pura e simplesmente para você se adaptar, né, num sistema que está aí falindo, que está morrendo, que está estrangulando as pessoas, e aí a gente ainda faz isso mais ainda, tanto com os professores, com os educadores, com os alunos, né? E aí eu fico vendo que, principalmente no momento onde o contato está sendo muito cerceado, né? Está sendo muito cerceado no sentido de cuidado, né? Sim, tomar certos cuidados. Eu fico pensando assim, provavelmente na Ecovila, né, aí em Piracanga, é o lugar onde vocês podem estar mais seguros para continuar vivendo uma educação presencial, com contato, com relação, com toque, com brincadeira, né, com essas coisas. E ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo resguardando assim, os cuidados necessários, né? Mas imagino que esteja bem melhor do que aqui na cidade. Como que está acontecendo isso aí? Conta um pouquinho pra gente. Então, desde que começou todo esse movimento de isolamento, de quarentena, que a escola parou aqui também. A gente não foi seguro de continuar com a escola. A gente, apesar da gente estar aqui bem isolado, assim, né? A gente tem uma estrada bem ruim que separa a gente da cidade. Mas a gente passou aí um tempo bem assim fechado mesmo, porque o que a gente vê é que tá todo mundo muito conectado, assim, né? E sim, tem algumas pessoas que só ficam em casa ou só ficando dentro da ecovila, tem algumas pessoas que saem para a cidade e voltam. Então isso cria uma dinâmica assim em que a gente não quer arriscar, né? Porque a gente pensa que uma pessoa fica doente, aqui, estando aqui dentro, muito rápido vai espalhar para todo mundo, né? Então a gente está sendo cuidadoso com isso. Então a nossa escola ela ficou online também. Olha só, tá quebrando todos os meus sonhos de que aí as coisas estariam acontecendo normalmente.
também é uma parte, né, interessante da gente se tornar uma escola reconhecida, oficial, né, assim, registrada. A gente tem que seguir também todas as normas que estão impostas aí para todas as escolas, né? A gente não pode... Tem pessoas que moram aqui dentro da Ecovila, mas também tem crianças que estão morando fora da Ecovila e que frequentam a escola. Então, queria criar essa dinâmica. E tinha muitas famílias que estavam viajando na época. Ou estavam viajando na época, ou quando começou tudo isso da pandemia, foram para perto da sua família. Foram para... Porque não sabia, né? Imagina, a Ecovila, ela tá bem vazia, na verdade, relativamente, né? A gente está aí com, sei lá, 60%, 70% no máximo de moradores, né? Visitantes nenhum, mas de moradores a gente está com uma baixa, porque quando tudo isso começou, algumas pessoas falaram, olha, eu vou ficar perto da minha família, eu vou para minha cidade, porque eu não sei quando que eu vou poder ver minha mãe de novo, né? Aconteceu isso, esse salve-se quem puder, assim, né? De alguma forma. A gente teve que reduzir tudo aqui, fechar, né? Parar com todas as nossas atividades. E as crianças, elas continuam convivendo entre si, mas em grupos de convívio, assim. Então, tem grupos de crianças que já têm uma idade, que têm uma idade próxima, que estão convivendo juntas, e aí os pais já sabem que eles estão conectados entre si, e aí estão se cuidando entre si para não se expor a nenhum risco. Então a gente está assim nessa base da confiança para a gente continuar convivendo, mas também cuidado com esse funcionamento, né? O online está sendo a salvação mesmo, assim, né? Porque o que eu vejo é que apesar da escola estar funcionando online, as crianças elas têm muitas tarefas que elas têm que fazer na natureza, que elas têm que fazer com a ajuda dos pais. Então, está tendo também muito esse movimento dos pais estarem muito disponíveis para a educação das crianças, esses grupos de convívio também, né? As pessoas estando mais disponíveis assim entre si para estar com as crianças, para estar oferecendo atividades, né? A gente trabalha aqui na escola com a pedagogia dos projetos e toda essa proposta de uma educação comunitária mesmo, né? Então, esse período, assim, a gente está conseguindo cuidar e olhar para isso, né? E também, quando eu falei, assim, da educação para resiliência, eu penso, sim, nas crianças e eu vejo que a escola daqui, né? A escola em Quiri, ela traz esses valores, né? Ela traz, com a pedagogia dos projetos, as crianças estão sempre criando projetos que vão atender alguma necessidade da comunidade ou que vão melhorar alguma coisa na comunidade, né? Então, elas estão sempre desenvolvendo projetos que têm a ver com a realidade que a gente está vivendo hoje. Mas além disso, que também é muito rico, mas além disso, eu vejo muito essa educação continuada, né? Assim, em Piracanga tem isso que é muito interessante, que vem muitas pessoas de diferentes idades, idosos, 30 anos, 50 anos, qualquer idade. Vem muitas pessoas aqui para fazer cursos, né? E continuar assim a estudar, né? Porque muitos cursos são de autoconhecimento, mas que também trazem muito conhecimento, né? A gente está tendo muitos cursos online agora, que é uma coisa que a gente não fazia. É interessante porque a Escola da Aura, né, que também é um dos projetos aqui que eu também faço parte, a gente nunca teve assim cursos online, né? A gente sempre tinha cursos presenciais e a gente acabou de acabar agora um curso de leitura de aura nível 2 online que a gente fez com 70 pessoas, assim, 70. Caraca! A gente nunca teve um curso de nível 2 assim, né, de leitura da aura aqui em Piracanga com tantas pessoas. Porque realmente é custoso chegar até aqui, né? Uma pessoa precisa tirar, sei lá, 10 dias do seu mês para passar aqui, além de ser um investimento alto, porque Sim, fora passagem, passagem deslocamento. pequeno, que é caro para chegar. Aí para ficar aqui também tem custo de hospedagem, alimentação no pacote, mas o curso fica caro mesmo, né? A gente Sim. sabe.
E não é barato, não é simples organizar um retiro de 10 dias para as pessoas, né? E o online está facilitando muitas coisas, porque está tornando mais acessível aquilo que a gente já fazia também, né? Uhum. Então, a gente está conseguindo chegar a mais pessoas. Isso tá sendo muito legal. Inclusive, Uhum. no início da pandemia, uma das primeiras coisas que a gente fez foi um movimento de encontro de comunidades, que foi muito. A gente convidou representantes de diferentes comunidades pelo mundo. A gente chamou o pessoal de Tamera, pessoal de Aroville, de Damanhur, de Umepai, né, lá na Argentina. A gente fez encontros com essas pessoas, assim, né, também para saber como é que estava sendo lá. Depois eu posso até te passar o link desses encontros que a gente Muito legal. e foi muito rico, assim, né? Saber como é que tá, como é que as pessoas estão lidando, né? Até porque, pelo menos para essas comunidades na Europa e até na Índia, né? Eles já estavam um pouco à frente nesse processo da pandemia, né? Então foi bom receber notícias, foi bom se sentir conectado a uma rede maior e ver que realmente a gente tá tá numa condição favorável, assim, por ter escolhido isso, né? Esse movimento, é igual você começou falando, né? Esse movimento está empurrando muita gente para esse movimento do êxodo rural, né? De se juntar para criar uma comunidade, para criar uma ecovila, para criar uma história, assim, né? Que esteja mais ligada com os nossos valores, que esteja atualizada com os nossos valores, né? Com o que a gente quer viver nesse mundo. Uhum. Está acontecendo e eu acho que vai acontecer cada vez mais, assim, acho que as pessoas vão precisar disso, né? Uhum. E, e, e aí é bom existir, assim, exemplos que mostrem que dá certo, né? Que funciona, que vale a pena. Uhum. Então, também o que a gente está prevendo agora, né? Que no próximo mês aqui na nossa região ficou tudo muito restrito, né? Assim, a Península de Maraú ela ficou fechada, nem pessoas nem proprietários de casa podiam retornar. Por isso também muitas pessoas não vieram para cá, porque algumas pessoas saíram de viagem e depois não conseguiram voltar para Piracanga. Uhum. Mesmo que você fosse proprietário de casa, eles não deixavam. Você tinha que, enfim, ter muitas provas de que você precisava voltar para você conseguir passar pelas barreiras sanitárias, né? E tá Uhum. barreira até agora. A partir de setembro vai ficar um pouco mais aberto, mas a gente ainda está com um decreto da prefeitura de que nenhum comércio pode funcionar, né? Então isso está sendo favorável, assim, comparando assim a nossa região, ela tá com menos casos assim do que outras regiões, assim, né? Aqui na Bahia. E, e aí o que a gente está vendo é isso, assim, né? Que a gente se protegendo, a gente continua assim, estando mais resguardado, mais tranquilo, mas e ainda não acabou, né? Isso ainda não acabou. Por mais que agora já esteja mais tranquilo e a partir de setembro a península vai ficar um pouco mais aberta, a gente não vai voltar para o que a gente tinha em março, sabe? O que a gente tinha em fevereiro. Uhum. O que a gente está pensando, assim, né? O que a gente está visualizando é mais um retorno fortalecendo as, as pessoas, né? Assim, os movimentos comunitários mesmo, assim, Uhum. que a gente não vai mais estar aberto, por exemplo, para receber visitantes, pelo menos nesse período, né? Até ter uma vacina, até tudo estar mais tranquilo, a gente não vai receber visitantes por 5 dias, por um dia. Então, uma Uhum. pessoa que vir até aqui, ela vai ter que estar disposta a passar pelo menos um mês. Uhum. Então, a partir de setembro, a gente vai estar operando dessa forma, com aluguéis de casas. Então, mesmo alguns alojamentos que a gente tinha, algumas cabanas que a gente tinha, que eram só para passar pouco tempo, que eram dormitórios coletivos, a gente vai transformar tudo isso em casas, assim, né? Que as pessoas possam ficar aqui para morar, né? Uhum.
vai ser muito rico para quem quer ter essa experiência mesmo de vida em comunidade, né? De experienciar a Ecovila. Uhum. A nossa energia vai estar mais voltada para isso mesmo. Assim, Sim. não tanto cursos, mas mais essa experiência, né? Logo que tudo isso começou, a gente fez um comando, assim, como comunidade, né? A gente falou, vamos plantar, porque se, se tudo fecha, se nada mais pode funcionar, pelo menos a gente tem comida. Pelo menos a gente está usando a nossa energia para cultivar o solo, né? A gente falou, tudo E bem, como está indo isso, Maíra? Porque vocês estão bem numa região um pouco mais difícil de plantar, né? Assim, na beira da praia e tal. Mas vocês fazem um trabalho forte aí com a permacultura. Como é que caminhou aí desses 6 anos também? As as colheitas hortas. estão cada vez melhores, assim, a cada ano a gente tem mais colheitas. Ai, que bom. A gente Que produz bom. bastante pouco, né? Porque a gente tem muitos coqueiros, mas a gente também tem conseguido colher abóboras, Hum, galinheiro também na minha casa, então estou produzindo ovos, isso é muito bom. hum, Produziu bastante maracujá, a gente produz urucum também, que faz o coloral. Então tem algumas coisas assim que a gente já está conseguindo produzir aqui. E muitas plants, muitas coisas assim de hortaliças e coisas que a gente colhe mais rápido, né? A gente ao longo do uhum, tempo foi criando soluções, assim, estratégias, né, para conseguir cultivar algumas coisas aqui, tipo hortas suspensas, que também evita um pouco o ataque das formigas, a perda de nutrientes. E com o uhum. solo vai evoluindo mesmo, né? Porque imagina, por mais que a gente, na verdade, exatamente porque a gente vem recebendo muitos visitantes, né, ao longo desses anos, o incremento de biomassa foi muito forte, né? Porque todas essas pessoas estão ali ajudando a gente a produzir adubo, composto, no banheiro que as pessoas comem, que tudo vai para composteira. Então, Aham. acaba que esse movimento, né, a nossa presença aqui dos visitantes causa um impacto regenerativo, assim, né, pelo sistema de gestão ambiental que a gente faz aqui. Então, a gente ainda está com muitos recursos, assim, a gente está com muito adubo ainda do passado, assim, espalhado. Tentando Muito bom. para isso, sabe? Porque sabe que foi um desejo assim que a comunidade tinha, que a comunidade em Quiri ela cresceu muito, né? A gente ficou famoso, a gente começou a ter muitos cursos, ficar sempre muito cheio, ter sempre eventos muito grandes, grandes pra gente, né? Assim, que somos pequenininhos, mas chegar a ter eventos com 400 pessoas, né? Assim, aqui em Piracanga, isso foi muito pra gente. A gente chegou a um ponto de falar assim, ai, falar entre a gente, né? Ai, estamos com saudade. Ficava falando, ai, vamos fechar o centro um mês, vamos fechar tudo, ficar só a gente, só pra gente fazer as nossas coisas. Mas quando tudo tá Tirar indo tão férias um pouco também. para férias, porque a época de alta temporada é quando aqui fica mais cheio, aí depois, quando vem a época de baixa, a gente nunca tinha baixa, na verdade, porque na época de baixa a gente tinha sempre muitos cursos, e aí com os cursos estava sempre muito movimentado aqui, né? E ao mesmo tempo que a gente queria um descanso, quando tudo está indo muito bem economicamente, é difícil você falar para, né? Assim, tá dando Sim. oportunidade para as pessoas, está dando trabalho e fazendo atividades legais que as pessoas gostam. A gente nunca fechou as portas, né? Nesses anos todos, Uhum. nunca fechou as portas. E aí, de alguma forma, essa pandemia ela foi uma resposta, assim, né? A gente até falou disso em reunião, a gente falou, a gente queria tanto parar, né? Agora o mundo está obrigando a gente a parar, mesmo se a gente não quiser. E ao mesmo tempo que a gente está parado, assim, né? E dando esse descanso para o lugar, né? Esse pause, assim, né? Nesses movimentos, a gente continua dando esses cursos online, a gente continua não só continua estando aí para as pessoas, como a gente está conseguindo acessar mais pessoas, né? Uhum. E claro, não é igual a experiência de vir para cá, de morar uns meses,
mas pelo menos é um gostinho, né? Pelo menos as pessoas estão podendo ter contato com isso, ter contato também com o trabalho de autoconhecimento que a gente faz, a leitura da aura, tudo isso eu vejo que também abre caminhos, sabe? Uhum. Eu sinto que uma pessoa, para ela conseguir realmente se dedicar e se engajar num trabalho, numa ecovila, seja na sua comunidade, no seu bairro, né? Mas uma pessoa, para ela se engajar para mudar alguma coisa, ela precisa ter essa autoconfiança, ela precisa construir essa coragem dentro de si, né? Essa fé e até esses valores, assim, né? E para isso é necessário uma expansão da consciência, né? Uhum. Assim que eu me dedico a essas duas escolas, né? A escola da natureza e a escola da aura. Uhum. Eu vejo que é um caminho assim paralelo, né? A gente quer seres humanos mais aptos a cuidar desse planeta, a cuidar da nossa humanidade. A gente precisa espalhar essa consciência, né? A gente precisa limpar aí as marcas de medo, de insegurança, de indiferença, né, que a gente tem, para a gente conseguir olhar além disso, né, e olhar para o mundo, conseguir ver que a gente tem sim energia e tem sim potencial para fazer a diferença nesse mundo, né, Uhum. para mudar algumas coisas que não estão 100%. E eu fico pensando assim que as ecovilas, né, Piracanga é um ótimo exemplo, porque Piracanga tem várias escolas, né, assim como você falou aí dentro. As ecovilas, elas acabam se tornando um modelo, e não só um modelo, mas espaços de educação mesmo, para as pessoas poderem viver uma educação na prática, né, que não é uma educação só de ideias, de teorias, mas tem prática, tem vivência, tem experiência, tem coisa sendo feita, tem pessoas vivendo assim. E eu acho que para esse momento, né, tipo, onde a gente está precisando entender novos caminhos, e entender como ter resiliência nesse processo que está sendo muito difícil para todo mundo, né? Eu acho que as ecovilas são a melhor escola, assim, sabe, nesse momento. E Piracanga é uma super escola, né? E aí eu fico curiosa até para saber, né, já que vocês trocaram com tantas outras ecovilas que também são referências, também são espaços de educação, o que que você vê assim que como esses lugares já estão de alguma forma se articulando ou se movimentando ou não sei, percebendo o que pode ser que venha, né, a partir de agora, depois desse momento que estamos vivendo, o que pode ser que venha, assim, para esse movimento de Ecovila e para expandir essa consciência, como você falou, assim, não sei se vocês conversaram sobre isso. Eu acho que o que está sendo comum, né, o que eu observei, assim, que foi comum nas falas de todos esses representantes dessas comunidades, foi perceber essa volta ao básico, assim, né? Assim, essa volta às raízes. A gente conversou com o Romeu também, é Romeu o nome dele? Do Yamagishi, como que é o nome dele mesmo? Romeu Leite. E lá o forte deles é a agricultura, né? É a produção. E eu me lembro ele falando assim, pra gente não mudou muito, assim, o que mudou é que aumentou a demanda, as pessoas querem mais alimentos orgânicos e a gente está tendo que fazer entregas, né? Eu vejo que tanto aqui como lá em Damarru também eles falaram bastante isso. As pessoas que estavam aí muito ocupadas, às vezes, em receber visitantes ou que tinham um comércio na Ecovila, né? Todo mundo está se voltando para fazer o básico, para cuidar da terra, para plantar, para viver 100% esses valores que motivaram a gente desde o início a criar a comunidade,
né? Porque a gente teve criando essa comunidade muito desde o início, assim, né? Muito baseada nesse amor à natureza, esse cuidado, essa busca pela resiliência, né? Essa busca por uma sustentabilidade local. E, e aí, claro, também tudo vai crescendo, muitas atividades, muitos cursos, muitos visitantes, né? E, e aí acaba que a energia também se dissipa um pouco, né? Também vai Uhum. contribuindo um pouco. Mas Uhum. agora ela é 100% para a comunidade, né? Assim, Uhum. é só para gente, é só para esses valores, né? E eu acho que esses são os dois pontos, assim, por um lado, eu vejo as ecovilas, né, as pessoas que estão vivendo em ecovilas, elas podendo passar por esse momento, assim, com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma, né, assim, um pouco mais de segurança, eu diria, né, por estar isolado, por estar com uma comunidade, né, por estar em união com outras pessoas. Aqui, por exemplo, isso fez muita diferença, porque a gente muito rápido mudou todo o nosso sistema econômico, a gente se reorganizou para todo mundo ficar seguro, todo mundo se realocar nas atividades que sobravam, assim, né? E todo mundo que precisava poder estar recebendo alguma coisa. A gente se estruturou, assim, né, economicamente para reduzir os impactos, né, disso tudo. Então, eu vejo que isso faz muita diferença, né? Esse pensamento comunitário. Então, Uhum. não foi uma coisa de cada um se vira, sabe? Ou tem pessoas que vão tentar tirar vantagem em cima de outras. Isso não teve, assim, né? Tem uma parceria, tem uma comunhão, né? E, e você estava falando sobre isso, né? Sobre esse aprendizado que se dá no contexto do dia a dia, né? Em didática, que eu fiz licenciatura, né? Em didática a gente chama isso de currículo oculto, né? Assim, aquilo que é ensinado, né? Que não tá assim, que não tá lá no livro didático, né? A escola ela ensina sobre a disciplina, sobre, enfim, a hierarquia, mesmo sem falar conceitualmente sobre isso, né? Pela estrutura mesmo da escola. Uhum. E aqui também a gente ensina sobre, por exemplo, gestão de resíduos muito na prática, porque cada um que está nas casas tem que fazer a sua organização, tem que, uma vez por semana, ir levar os seus resíduos até o centro de coleta, e aí entende muito bem o destino de cada tipo de material. E aí você vai ganhando consciência no seu dia a dia, você não precisa fazer um curso daquele tema, né? Uhum. Isso é muito rico, né? Assim, disso, isso é naturalizado, né, na vida das pessoas. Então, todos os desafios que a gente vai enfrentando aqui, a gente enfrenta eles de uma forma coletiva, né? Uhum. Crianças vão colaborar do jeito que elas podem. Se uma pessoa tem uma habilidade, ou tem um carro, ou tem, enfim, algo que possa ajudar no momento mais difícil, isso tá ali disponível, né? A gente se complementa. Uhum. Vejo que isso que é muito rico também, que traz essa integração, Uhum. uma resiliência, né? Porque não é uma situação assim de eu preciso me salvar, eu estou sozinho no mundo, né? Se você sente que não, que tem ali as mesmas pessoas que trabalham com você também são seus amigos, também têm a mesma visão que você, também estão ali abertos a construir juntos, né? Então, eu vejo Uhum. que a comunidade ela está crescendo com isso. Assim, a gente já foi uma comunidade de maioria das pessoas muito jovens, assim, né? 20 e poucos anos, e agora a gente está uma comunidade mais madura, né? Aí um pouco mais pé no chão, um pouco mais, E assim, madura de vivência, né? De... Eu acho que, claro, a gente sempre começa uma comunidade, a gente começa com muito ideal, né? A gente começa com... E os ideais são importantes para a gente começar.
E aí eu acho que a prática, a vivência, a experiência vai trazendo essa maturidade, né? Vai trazendo esse pé no chão, esse pé no chão do caminhar mesmo, né? Da vida aí. Eu imagino. Por isso que eu fiquei com essa vontade de saber esse gostinho, assim, de que já mudou, né? O que já caminhou aí. E, e nessa parte de educação também, que eu sou muito, muito fã, sabe? De todas as áreas de educação que vocês vão desenvolvendo aí, né? A escola, a universidade, tudo. Escola da natureza. E aí eu fiquei com vontade de ver se as pessoas querem fazer perguntas também. Gente, façam perguntas, tá? Senão a gente fica aqui só batendo papo. Não sei se alguém já fez, porque também é difícil ficar acompanhando, né? Eu acho que não. Mas quem quiser fazer pergunta, manda aí que a gente vai tentar responder. E Falando de mim, diga. assim, pessoalmente, né, que você começou dando esse spoiler, assim, para mim também foi engraçado isso, assim, não engraçado, mas interessante, assim, porque é, o, eu tenho um filho agora, né? O Kaiowá nasceu há 9 meses atrás e desde que ele nasceu, assim, muitas coisas muito intensas aconteceram aqui, né? Quando ele nasceu, a gente estava no meio, assim, daquela crise. Não sei se você lembra, mas chegou petróleo na praia, né? Então passou, a gente passou, assim, alguns meses catando petróleo e limpando a nossa praia, dando muita gente, mutirão todos os dias. Graças a Deus a praia tá 100% limpa, mas foi muito trabalho, assim, né? Foi muito esforço assim, das pessoas, trabalho braçal mesmo, assim, de limpar o petróleo da praia, né? E aí, depois isso da pandemia também, né? E levou muito a gente, assim, para esse recolhimento, sabe? Para esse... Pra todo mundo, né? Mas pra mim, assim, eu sinto que de alguma forma combinou com o meu momento de vida, sabe? Porque a maternidade também chama muito pra você estar mais em casa, tá, enfim, com esse tempo, assim, mais diferente, né? Assim, é um tempo diferente, que tem que ser administrado, que tem que ser mais cuidado. E aí tá sendo rico viver isso também em pandemia. Tá sendo rico, porque ele é muito bebezinho, né? Então não é. Tem outras crianças aqui que enfim, estão convivendo muito, estão entre si, assim, né? E para ele é bem mais tranquilo, ele tá sempre em casa, tá sempre com a gente, então é sempre mais. Tá sendo mais fácil, assim, né? E de alguma forma, para mim, facilita, né? Porque eu tava num ritmo de muitos cursos, muitas atividades, muito trabalho, assim, né? Na escola da natureza. E aí a gente ter diminuído o ritmo, assim, me obrigou, Uhum. né, para mim, assim, viver 100% essa experiência da maternidade, né? Não sei se 100%, mas viver muito mais intensamente essa experiência, né? Tá sendo rico para mim isso também, tá sendo novo. Isso é muito louco, né? Eu acho que essa pandemia, claro, cada um tá vivendo de um jeito, mas assim, de uma certa forma, fez a gente, como você falou, voltar para o básico, que é assim, voltar para o essencial, né? Então, o essencial, nossas relações mais próximas, nossa família, essa relação de comunidade, de plantar, de se conectar com a terra, né? De garantir o básico da sua sustentação, né? E, e aí, você falando isso, tipo, é muito bonito, sabe? Porque eu fico pensando assim, para muita gente, né, que mora na cidade, que não tem essa vida, que não mora com outras pessoas, que tá sozinho, sabe? Não tem essa relação de comunidade e tal. Tá sendo uma experiência muito difícil, muito dolorosa, né? De muita ansiedade, de muita crise, de muita crise de pânico, de várias outras doenças vieram junto com a pandemia, né?
várias doenças psicológicas e tal. E aí eu acho que assim, essa segurança da gente saber que tipo, não estamos sozinhos, sabe? Vamos se juntar, vamos pensar juntos como é que a gente vai lidar com isso. Vamos pensar juntos como é que a gente vai se sustentar. Isso eu acho que é incrível, assim. E por isso que eu fico pensando que, para mim, a resposta para tudo é comunidade, sabe? Tudo que a gente, né? A gente foi tirando comunidade dos lugares e hoje parece que o que a gente precisa é voltar para esses lugares, é voltar para essa essência de viver em comunidade. E por isso que a gente está fazendo justamente essas lives, que é a comunidade para a transição. Porque a gente sente que, cara, não vai ter a gente não vai conseguir fazer essa transição se não for comunidade, né? E aí eu tô vendo que tem uma pergunta. Vamos ver. Só por curiosidade, gostaria de saber se o bebê nasceu aí, em Piracanga mesmo, se foi parto no hospital da região. Nasceu aqui, nasceu em casa. E muita gente, enfim, muita gente vai para Piracanga com bebês, né, com crianças também já buscando isso, né? Acho que pelo menos, não sei, a minha visão, né, daqui de fora. A educação, a escola, ela acaba juntando, ela acaba fortalecendo uma comunidade também, né? Sim. Aqui a comunidade Inquiri começou quando a escola foi fundada, né? Foi aí que tudo começou. Na verdade, antes de existir a comunidade Inquiri, existiu a escola Inquiri. Depois a comunidade Sério? passou a comunidade Inquiri. A escola foi assim o que permitiu famílias virem para cá, porque antes disso as pessoas vinham só passar uma temporada ou vinham assim, né, pessoas sozinhas, assim, só ter uma experiência, mas para as pessoas ficarem aqui foi necessária a escola, assim, né? Uhum. E essa pedagogia, essa educação diferenciada, ela também foi evoluindo ao longo desses anos conforme a comunidade foi crescendo, né? Também recebendo apoios, né, como José Pacheco e outros educadores que contribuíram assim para a escola ser o que é hoje, assim, né, para a construção assim dessa pedagogia, mas muito com essa experiência, assim, né, muito com o desenrolar da nossa experiência comunitária também. Isso é muito rico. Uhum. As crianças crescendo junto com esse crescimento da comunidade também. Uhum. Que elas já vão crescendo aí inserida nesse contexto com outras relações, né? Com outras vendo as coisas acontecendo ali na prática, né? Não sei como é que é. Conta um pouquinho disso que eu tenho curiosidade. Assim, as crianças elas circulam um pouco por ali, pelos projetos. Não sei se tem alguém ali plantando, ou alguém cozinhando, ou alguém atendendo uma pessoa. Elas vão se inserindo nesses As lugares crianças, também? elas aprendem por projetos, né? Então, todo o currículo na escola, ele é abordado a partir desses projetos. Então, os projetos, eles envolvem crianças de diferentes idades, que pegam diferentes responsabilidades. E aí, os educadores, eles são responsáveis por acompanhar esse processo pedagógico das crianças, de acordo com as responsabilidades que elas pegaram dentro de um projeto. O educador ele vai inserindo ali os conceitos e os temas que a criança precisa aprender. Então, por exemplo, a gente teve um projeto que as crianças elas queriam reformar uma pista de skate que a gente tinha aqui. Elas queriam reformar essa pista. E aí, para isso, elas precisaram. Essa era a motivação inicial, né? Então, várias crianças queriam a pista de skate de volta, mas elas precisaram se mobilizar para isso. Então, elas precisaram entender que tipo de materiais elas precisavam para essa reforma, que tipo de profissionais, né? Que tipo. Elas estiveram conversando com esses profissionais, entendendo o que precisava ser feito ali naquela pista para ela ficar boa de novo, como que aqueles materiais se comportam. Para conseguir bancar essa reforma, foi feita uma festa
E aí as crianças se organizaram, tiveram que pensar no dinheiro, tiveram que fazer contas, tiveram que aprender muitos... passaram por muitos tópicos, né, do currículo tradicional, mas no final elas também tiveram essa glória, né, de ter a pista de skate reformada, assim, né? Então elas aprenderam Irado. nesse processo, aprenderam muitos conceitos nesse processo e aprenderam eles com muito entusiasmo, porque não era uma coisa tipo, tenho que preencher aqui essa apostila, esse exercício. É assim, eu preciso descobrir como é que se calcula isso aqui, porque eu quero a minha pista. Eu preciso Maneiro. chegar lá, né? E aí, além dessa experiência de aprender coisas, né? As crianças, elas também têm esse aprendizado de correr atrás daquilo que elas querem, né? De se mobilizar para conseguir algo. Isso traz muito empoderamento também para as crianças. Uhum. É muito Que rico. legal. E aí, a maioria Muita, desses muita projetos... autonomia, né? Isso. E a maioria desses projetos envolvem diferentes áreas da comunidade. Aí isso faz com que elas tenham que ir buscar essas ajudas e buscar conhecimento também. Porque quando uma pessoa ela busca por um conhecimento, aí ela está muito aberta a receber, né? Uhum. E se ela é obrigada a engolir um monte de conceitos, aquilo acaba ficando pedante, assim, né? Começa a ficar pesado, assim, para aquele ritmo. Uhum. Tantas disciplinas de tanta coisa, assim, né? Que a gente vê na escola. Muito Então, legal. faz sentido quando isso está integrado com a vida delas, né? Assim, com a vida das crianças. Uhum. E ela poder ir descobrindo o caminho para aprender, né? Descobrindo quem é que eu vou achar que na Ecovila que vai me ajudar, que vai me ajudar a fazer esse cálculo, né? Não sei. Imagino que tenham muitas pessoas com muitas experiências, né? Aí que pode trocar esses saberes, que pode ensinar alguma coisa que elas estão querendo saber, né? Isso também é muito rico de uma escola dentro de uma comunidade, né? Uma escola com uma comunidade acontecendo junto. Isso é muito legal. E até não ficar só no professor, né? Porque, né, nem sempre é só o professor que vai ter todas as respostas. E poder ter essa variedade, assim, acho que é muito legal, muito rico. É, muito rico mesmo. E, Maíra, eu não sei que horas são. Eu sempre fico perdida aqui na live, eu fico com medo da. São 10 para as 9. Então a A gente vai acabar já gente, já essa live. a gente tem 5 minutos. Então, então é melhor a gente caminhar para fechar, porque senão ela fecha na nossa cara. Uhum. E, cara, muito legal te ver de novo. Espero em breve, não sei que não vai ser muito breve, mas eu espero em breve voltar a Piracanga. Quem sabe eu não sou uma dessas pessoas que vai morar aí um tempo. Legal. Quem sabe? Eu já tô nesse processo aí também do êxodo, do êxodo urbano, êxodo rural, êxodo urbano, não sei. Enfim, mas muito bom saber de como que as coisas estão acontecendo aí, o que aconteceu depois desses 6 anos. É bom que Piracanga, assim, dá para muitos papos, né? A gente trouxe educação, mas fiquei super vontade de saber mais sobre a economia, sobre a sociocracia acontecendo aí. A gente vai ter que fazer uma série de lives para falar de cada um desses pilares aí. Bora. Mas te agradeço muito. E conta um pouquinho, se você quiser falar do próximo curso que vocês vão dar online. Tá bom. Bem, a gente está com esse curso, né, que se chama Chakras e Natureza, que é um curso, uma jornada de autoconhecimento. São alguns encontros online. A gente tem encontros semanais. E a cada encontro a gente vai estudando um dos chakras, né? A gente vai estudando bem profundamente cada um dos chakras e os temas que estão ligados a eles, né? Então, por exemplo, o primeiro chakra está ligado à nossa relação com o masculino, com os homens, o nosso pai, a nossa energia de materialização, de criação, de realização na matéria. Aí já o segundo chakra trata das nossas emoções, os nossos relacionamentos,
a relação com a mãe ou com a maternidade, a criatividade também. O terceiro chakra já é o chakra do poder pessoal, da nossa relação com o dinheiro, nosso ego, a nossa vida profissional, né? A nossa vida mais pública, vamos dizer. Enfim, cada chakra tem um pedacinho da gente, né? Tem